o mercado da maldição. Compra e venda de bênçãos. Saia daí, amigo. Fuja dessa cilada. Rapa fora. Antes que a perdição o alcance. Analise comigo, com atenção, um caso relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 18 a 21. Quando Simão, o mágico, impressionado pelos milagres que se operavam, viu também como o poder de Deus se manifestava, pois, pela imposição das mãos dos apóstolos as pessoas que criam recebiam o dom de Deus, ofereceu-lhes dinheiro, para que aquela unção fosse transferida a ele. Mas não diante de Pedro, o apóstolo. Pedro, ao ouvir a proposta de Simão, oferecendo dinheiro para alcançar aquela virtude, respondeu de súbito com rejeição, ira e indignação, o qual disse a Simão: o teu dinheiro, seja contigo para a perdição, pois julgastes poder adquirir com dinheiro, o dom de Deus. Pois bem, e se fosse agora, hein? Tal Simão, com sua riqueza e métodos enganadores, se assentaria no púlpito de certas igrejas, e seria considerado um avivalista, ou pregador de massas. Mas eu lhe pergunto, quem age mais errado? Quem vende ou quem supõe ser possível comprar qualquer bênção de Deus por valores deste mundo? Existem sim, muitos impostores, julgando-se com o direito de negociar a bênção de Deus, como foi previsto na Bíblia, em 2 Pedro 2 verso 3, também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais, já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Ai, e ainda vendem objetos ungidos, abençoados, águas abençoadas, como se a unção do Todo-Poderoso pudesse ser colocada em um objeto, em uma coisa inanimada e morta. Essas coisas, na verdade, causam um comodismo espiritual e impedem as pessoas de desfrutar uma vida íntima, sincera e verdadeira com Deus. Pois, pretendem transferir, para os objetos, coisas e rituais como se tivessem o poder de abençoá-los. Os relatos bíblicos, com a sombra de Pedro, ou com os lenços de Paulo em Atos 5 verso 15 e Atos 19 versos 11 a 12. Nada tem a ver com a bandalheira que acontece hoje em dia. O que aconteceu nesse relato bíblico foi por iniciativa das pessoas, em quantidade tal, que estava além da capacidade, de Pedro e Paulo atender. Além disso, Pedro e Paulo, eram apóstolos, homens humildes, verdadeiramente cheios do poder de Deus. Pedro e Paulo renunciaram tudo, e deram suas vidas pelo Evangelho. Não tinham mansões, carrões, fazendas, nem riquezas, nem amontoavam ouro e prata das ofertas. Ninguém precisava pagar, ou dar oferta, pela sombra de Pedro ou pelo lenço de Paulo. Mas o pior, hoje em dia, é ver uma multidão ainda maior, de pessoas acreditando nessas falácias. Elas acham que podem comprar os dons da graça de Deus. Não conseguem ver que os embusteiros querem transformar a sua fé em dinheiro e riqueza para si mesmos. Eu afirmo, tanto o que intenta vender, quanto o que tem a crença de poder comprar, estão ambos em grande maldição. Maldição, porque estão indo com seu dinheiro, seu engano, seus sacrifícios vãos, seus rituais, seu esforço fútil, na direção contrária à palavra de Deus. Sim, ambos, tanto o vendedor, quanto o comprador de bênçãos, pretender com falsos argumentos, falsas promessas de prosperidade, colocar preço em qualquer dom e bênção cuja fonte vem de Deus, é uma arrogância desmedida, reprovável e rejeitada. Além disso, se você pratica isso, você estará sustentando, com seu dinheiro, esses desgraçados, condenados à eterna destruição. Eles são mercenários, falsificadores e corruptos da fé, e nada fazem além de escandalizar o santo nome do nosso Redentor Jesus Cristo. E com sua ajuda, amigo. Enquanto isso, os verdadeiros servos de Deus passam dificuldade. Saia dessa. Corra, e procure uma igreja de verdade. Dai e ser-vos-á dada é uma verdade bíblica assim. Não estamos nos opondo à ação de doar, para a obra de Deus. Mas deve ser pelos motivos de Deus, motivos bíblicos. Como em 2 Coríntios 9 verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama, ao que dá com alegria. Leia a Bíblia e veja a razão pela qual se faziam ofertas. E, quando você doar ou ofertar, oferte com alegria e com dignidade. Faça-o com humildade, por obediência, por amor a Deus e a sua obra, não por troca. Porém, nunca pense, em relação a qualquer favor de Deus, na possibilidade dessa recompensa nos ser dada, a não ser pela graça. Isso significa, em outras palavras, não tem preço. Pois não há recurso ou riqueza, neste mundo,
capaz de alcançar o favor de Deus. Senão, não seria graça. Porém, essa graça não foi barata. Ela teve um custo infinito, imensurável. E foi somente Jesus quem pagou. Ele já a conquistou, derramando seu sangue na cruz e dando sua vida pelos nossos pecados, pelas nossas bênçãos, e as nossas enfermidades, levou sobre si. Somente a fé pura, e verdadeira, que nos dá acesso a tudo isso. Por isso, insisto em lhe dizer, mais uma vez, saia dessa maldição. Fuja desse caminho. Procure escapar, enquanto há tempo de perdão para você. Deixe esse comodismo mundano. Vá buscar com fé, humildade, oração, jejuns e perseverança as suas bênçãos, e as vitórias na fonte verdadeira. Essa fonte é inesgotável e se encontra em Jesus Cristo, e jamais em homens.